Ok. Show. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas antes deixa eu passar uns recados para vocês. Eu fiquei de conversar ontem com os professores orientadores de vocês, né, para a gente discutir aquelas questões de dúvida, de excesso de atividades que vocês estão tendo. Tá? Mas foi muito cansativo ontem a reunião do conselho, demorou demais. Pra vocês terem uma ideia, ela começou às 2 horas e acabou às 7 horas da noite. Aí foram 5 horas de conselho, né? Só de informática. Então, vocês imaginam aí que nenhum professor ia estar com cabeça para discutir alguma coisa, né? Então, a gente vai remarcar, eu ainda vou marcar com os professores orientadores, tá? Mas é que eu fiquei de conversar ontem com eles, mas realmente não tinha condições, foi muito demorado. Então, aí vamos ver com o Luiz Maurício. Hoje o Luiz Maurício não vai poder estar presente, porque ele está tomando a segunda dose da vacina. Opa, beleza, graças a Deus. E então, assim que eu tiver a oportunidade de conversar com ele, a gente vai marcar uma outra data para poder ter esse encontro com os professores. Tá? Só para dar essa devolutiva aí para vocês, que ainda não foi possível conversar com eles. Mas, se Deus quiser, ainda acontece essa semana. Vamos lá, vamos ver direitinho a data que ele vai poder marcar e eu falo para vocês. Tá? Pessoal, hoje eu queria passar uns detalhes técnicos para vocês sobre a confecção do documento. Né? No caso, o artigo que vocês vão ter que publicar, vão ter que confeccionar para o TCC de vocês. Tá? Então, eu já falei alguma coisa, mas eu gostaria que vocês, principalmente aqueles que não forem trabalhar sobre o overleaf, eu gostaria muito que vocês tomassem essa nota aí, porque o documento da ABNT que rege a confecção de artigo, ele é muito extenso e eu não quero fazer vocês lerem toda aquela documentação, tá? São mais ou menos aí umas 30, 40 páginas só sobre artigo. Tá? Então, eu não quero passar esse monte de detalhes para vocês, eu já fiz mais ou menos um resumo. Tá? E eu gostaria que quem não for utilizar o overleaf pudesse tomar nota aí desses detalhes, vai facilitar bastante a vida de vocês. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas eu já falei, outras não. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu atender o colega que chegou. Eu vou compartilhar a tela. Vocês me falem aí se vocês estão enxergando meu computador. Só um minutinho. Me fale aí quando estiver aparecendo. Apareceu. Valeu, João. Legal, galera. Então vamos lá, ó. Alguns detalhes técnicos aqui importantes, tá, pessoal? Todo documento que vocês vão ter que produzir aí, tá, o artigo, isso no caso do seu TCC, ele vai ter algumas dimensões que são obrigatórias, tá? Eu estou até com um padrão aqui para a gente pode observar que ele tem uma margem superior e a margem esquerda, né, maior, tá, maior do que a margem direita, tá vendo? A margem esquerda ela é maior do que a margem direita e a margem superior ela é maior do que a margem inferior. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então vamos usar essas medidas, tá? Que vai ter que acontecer durante todo o documento. Ó, passar aqui para vocês, ó. A margem esquerda precisa estar a 3 centímetros, assim como a margem superior também, 3 centímetros. Opa, deixa eu atender o colega que está chegando. Por favor, anotem esses valores aí para ficar fácil para vocês. A margem direita a 2 centímetros e a margem inferior a 2 centímetros. Tá? Isso, lembrando, né? Isso já está pronto para quem for usar o overleaf. Mas no caso
do Word, outros editores, vocês vão ter que setar isso lá na configuração da página. Tá legal? Lá na configuração da página que vocês vão fazer esse detalhamento aí que eu estou passando para vocês. Boa tarde. Alô, Maurício. Vacinou? Rapaz, olha aqui onde que eu tô. Vou mostrar a vocês. Vacinou? Olha lá. Ainda não, tô na fila aqui, rapaz. Estão furando minha fila. É muito gentil, cedi minha vez aqui pra um monte de gente. Tudo furando minha fila aqui, ó. Tô quase. Tô bem 7 horas da manhã aqui, rapaz. Não, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vou virar viva o SUS. Agora eu vi o jacaré de vez. É isso aí. Valeu, abraço. Valeu, Luiz Maurício. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa com vocês antes de eu finalizar aqui. Hoje, 8 horas, vai ter uma palestra que eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. É um ex-aluno nosso chamado Valdírio, ele foi professor também do Campo Centro, e ele mora hoje no Canadá. E ele é um dos cabeças hoje da Red Hat, que é uma distribuição da Linux. E aí eu vou mandar para vocês, é um convite para vocês participarem, para ver um pouco da história dele, um pouco da história de Red Hat. Ele mora no Canadá, eu acho que tem uns 3 anos já, e aí ele vai falar um pouco. Se vocês tiverem com interesse de ver, é legal, tá bom? Eu mando o link mais tarde. Um abraço. Valeu, Luiz Maurício. Ó, pessoal, isso é muito legal, cara. Eu já fui usuário da Red Hat, né? Uma das principais distribuições Linux, né? E esse rapaz, ele é um dos gestores de pacotes, tá? É ele que coordena o que vem, o que não vem. Quer dizer, não é só ele, né? Mas faz parte da equipe que determina o que vai ser incluído e o que não vai ser incluído no Red Hat. Então, é um cara que tem profundo conhecimento em Linux, né? E para gente que é da área de computação, é uma coisa super importante, né? Se vocês tiverem condições de assistir essa palestra, vai ser muito legal, né? Porque é um caso de sucesso, aí um aluno que obteve expressão, né? Então, pode ser bastante inspirador aí para vocês. Tá legal? Eu acho muito bom se vocês puderem participar. Legal. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui nossa explicação, no caso dos padrões aqui, né? Já falei das medidas laterais, né? Então vocês têm que setar isso lá no editor de vocês, tá? Tanto a margem esquerda, a direita, superior. Normalmente fica lá na configuração de página, né? Cada editor tem a sua forma de chegar até lá. Mas é importante a gente respeitar essas dimensões, porque isso vai para encadernação. Tá? Então, se isso não for respeitado, corre o risco de ser recortado, né? O seu artigo ficar possivelmente com picotes durante o texto. Tá? Então, vamos respeitar aí essas margens. Uma outra questão importante aqui é quanto ao caractere, né? Eu já comentei, a gente utiliza o caractere, deixa eu voltar aqui para a gente utiliza o caractere 12, tá? Na maioria do texto é caractere 12, salvo raríssimas exceções que eu vou mostrar para vocês, tá? E o espaçamento padrão é 1,5. Tá? Então, a gente no artigo vai utilizar espaçamento 1,5. Embora a BNT permita espaçamento simples, tá? De apenas um espaçamento. Mas a gente vai adotar aqui o padrão 1,5, para a gente ficar todos padronizados por alguns motivos que eu vou explicar. Bom, feito isso, pessoal, além desse detalhe das margens, a gente pode perceber que cada título, por exemplo, o resumo, aqui ele tem um espaçamento para o texto. Isso a gente chama de seções do nosso artigo. Tá? Então, a gente tem várias seções aqui. Ó, tá? Temos essa seção introdução, né? Temos uma seção aqui, escolha do tema. Temos subseções. Deixa eu achar uma subseção aqui. Acho que eu não criei nenhuma subseção. Subseção seriam seções dentro da seção. Então, você tem
Introdução, aí eu tenho a 1.1, alguma outra coisa dentro de introdução, né? Então, tanto as seções quanto as subseções também precisam de espaçamento padrão, tá? Espaçamento 2 centímetros. Deixa eu confirmar aqui. Fiz essa colinha aqui pelo padrão do... As seções... Perdão, 2 centímetros não, 1,5. Tá? Espaçamento de 1,5 centímetro entre o texto e as seções, essas partes aqui, tá? Tanto acima quanto abaixo das seções, beleza? Um outro detalhe importante, se vocês repararem, o resumo é a única seção que não é enumerada, tá? Então, todas as seções seguintes, elas são enumeradas em algarismos indo-arábicos, tá? 1, 2, né? Não algarismos romanos. Beleza. As numerações de página, desde a primeira página, o artigo ele precisa ser numerado com números indo-arábicos também, né? Os algarismos convencionais, de forma centralizada, diferente do padrão das monografias, né? Em que as numerações iniciais são romanas e centralizadas, depois elas podem ser alinhadas à direita. Aqui, no caso dos artigos, eles são enumerados desde a primeira página em algarismos arábicos centralizados. Tá legal? O resumo, né? Especificamente o resumo, a gente já viu que ele não tem numeração na sua seção, né? No título da sua seção não tem numeração. Ele segue com caractere 12, porém o espaçamento é a única seção aqui que tem toda ela um espaçamento curto, tá? Apenas espaçamento simples. Apenas um único parágrafo, tá? Todo ele tem que ser escrito como um único parágrafo. Você pode utilizar a pontuação convencional, mas não há recuo de mais de um parágrafo. Tá ok? Então, você também não vai ver aqui, por exemplo, aquele recuo tradicional que acontece nos textos, né? Ao longo do texto aqui que a gente tem essa tabulação. Então, aqui no resumo ele vai ficar alinhado à esquerda com o texto. Todo texto de todo o seu trabalho ele precisa ser justificado, ou seja, o distanciamento aqui à esquerda e à direita ele precisa ser padrão, né? Não pode ser alinhado somente à esquerda nem somente à direita, tá? Ele tem que estar justificado nas duas margens. Pode haver aqui, pode acontecer aqui o caso de notas de rodapé, tá? Então, nesse caso, as numerações de rodapé tem que ser feitas com algarismos também, 1, 2, se tiver mais de uma nota de rodapé, como nesse caso aqui, ó, né, em que eu faço a nota de rodapé aqui 2 vezes, tá? Então, a primeira ela vai aparecer na numeração de acordo com a ordem, né, e a referência dela tem que estar abaixo do texto. Tá legal? Igual é feito aqui. A notificação de rodapé, ela possui caractere 10. Tá legal? Então, quando o rodapé for feito aqui, ele tem um número também o que se diz aqui? Ah, meu Deus. Está no topo aqui, reduzido, né? Perdi a palavra aqui. A numeração referente à anotação de rodapé fica aqui, né? E esse texto aqui precisa ser caractere 10 e espaçamento simples. Tá legal? Bom, após o seu resumo, você precisa colocar palavras-chave. Tá? A palavra-chave aqui vai aparecer em negrito, seguido de 2 pontos, e as palavras de 3 a 5 palavras que você considera chave sobre esse seu trabalho. Tá? Então, se for um trabalho de programação web, por exemplo, você pode botar, né, pode botar lá HTML, CSS,
enfim, as principais ferramentas que você utiliza ou as principais informações sobre o seu trabalho, né? Se o seu trabalho é sobre automatização de um comércio, por exemplo, você pode botar, vamos supor que seja automatização de um supermercado, então você pode botar, né, automatização de supermercado, você vai colocar aqui as principais palavras que compõem esse seu trabalho, tá? Até aqui tranquilo, né, pessoal? Feito isso, galera, o que a gente tem que... Algumas informações bem importantes, tá? Como que eu faço? Alguns alunos me procuraram para auxiliar na questão da escrita do trabalho. Alguns já estão me procurando, eu tenho procurado ajudá-los, né? E uma das dúvidas que sempre aparece é com relação à citação de trabalhos anteriores, tá? Vamos supor, um colega que já fez o trabalho e já defendeu, e você gostaria de utilizar esse trabalho como referência, né? Isso é uma coisa muito boa, tá? É uma prática que vocês precisam ter sempre, né? Sempre referenciar o trabalho de outra pessoa, porque isso engrandece o trabalho de vocês, tá certo? Isso torna o trabalho de vocês com mais peso, com mais, vamos dizer assim, confiabilidade. Então, vamos ver alguns casos de citações, né? Sempre que você citar o trabalho, você vai ter que fazer uma referência dele no final do seu artigo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns artigos que foram citados nesse meu texto que eu fiz ali, tá? Então, como é que a gente faz a citação? Essa primeira parte em colchetes aqui, ela não é obrigatória, tá? Eu gosto de fazer, né? E já deixei pronto no LaTeX para que isso seja feito. Vou mostrar depois como é que isso é feito lá no LaTeX. Mas aqui, para quem for utilizar o autoeditor, essa parte aqui não é obrigatória, onde eu ponho o sobrenome, né, da pessoa, de um dos autores, tá, e o ano da publicação. Mas a gente sempre faz aqui a referência com o sobrenome, né, o nome principal do sobrenome dela, né, vírgula, o nome inicial da pessoa, tá? Então a gente pode ver aqui quais são os autores desse trabalho. Feito isso, a gente coloca 2 pontos e o título do trabalho. Então tá aqui qual é o título do trabalho, seguido da edição, né? Se for o caso de ter porque às vezes o trabalho é feito na internet, não tem edição, né? Mas no caso de publicação tem sempre a edição, aonde foi feito e o ano da publicação, tá? Bom, como é que ele aparece lá no texto? É assim que vai aparecer lá no artigo de vocês, lá na parte de referências, na seção de referências, tá? Tem que aparecer isso aqui para todas as citações que você fizer dentro do texto. Mas como é que eu faço uma citação ao longo do texto? Vamos ver alguns casos aqui, ó. Se for uma citação longa, a gente chama essa de citação longa como sendo uma citação que vai ocupar mais de 3 linhas. Você vai copiar, tá? E isso não é problema, desde que você referencie. Você vai copiar uma parte do trabalho de uma pessoa, você gostaria de utilizar as próprias palavras do autor, tá? Mas essa cópia que você vai fazer do trabalho, ela vai usar mais do que 3 linhas. Então, nesse caso, você vai fazer aí uma citação longa. Então, como é que a gente faz? A gente vai aumentar aqui o recuo em 3 centímetros, em 3,5 centímetros, à esquerda, tá? Então, o texto vai ficar mais recuado à direita, conforme vocês estão vendo aqui, tá? O caractere é reduzido de 12 para 10, tá? E o espaçamento é reduzido de 1,5 para 1. Estão vendo aqui, ó? A gente coloca aspas. Deixa eu atender o colega que chegou. Vocês estão conseguindo me ouvir, né, pessoal? Direitinho, né? Vocês estão meio em silêncio aí.
Então, olha só, vocês vão colocar aspas aqui, tá? E o caractere vai sair de 12 para 10, o espaçamento de 1,5 para 1, tá? E depois que você fechar a aspas, que você fez a transcrição do texto que você trouxe, tá? Você vai botar a origem dessa forma: o principal autor, né? O vírgula, o ano da publicação. Tá legal? Então essa é a citação longa, que acontece quando você utilizou mais de 3 linhas da sua fonte de consulta. Tudo bem? Bom, mas existe a citação curta. Vamos achar uma aqui. Olha aqui, ó. No caso da citação não ultrapassar 3 linhas, igual está aqui, ó, tá? Como é que ela vai ocorrer? Da mesma forma. Tá legal? Eu vou botar aspas, né? Vou botar o texto que foi transcrito, fechar aspas, e vou fazer a referência. O que não muda é porque ele vai manter os caracteres do texto original, 12 com espaçamento 1,5. Tá? Então, até 3 linhas vocês podem fazer essa citação curta, tá? Fazendo a referência da mesma forma aqui, como eu botei, né? O autor e o ano da publicação. Entenderam até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Citação longa e citação curta. Essas são as citações que nós chamamos citações diretas. Tá? O que são citações diretas? Você simplesmente foi lá e pegou uma parte do texto da pessoa. Tá? Mas, o Kiko, eu posso... Qual é o limite para eu fazer isso? Bom, um artigo, tá, pessoal? Um artigo, ele não deve ter... Aqui, ó, por exemplo, se você olhar o meu artigo como um todo... Deixa eu voltar aqui. Se você olhar o meu artigo como todo, ele tem uma única citação longa, tá? Então você não deve apresentar muitas citações longas, no máximo uma, né? Vamos botar assim, uma seria o padrão, 2 seria o máximo, tá? Porque senão você vai estar copiando demais o seu trabalho e ele precisa ter uma originalidade, né? Você precisa apresentar o seu trabalho, não o trabalho dos outros, tá? Então, a gente faz apenas uma, no máximo aqui, 2 citações longas. As citações curtas, você pode utilizar mais, tá? Citações diretas, né? Você pode utilizar mais. Você pode... Aí vocês ficam mais à vontade para botar quantas citações vocês acharem necessárias, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, nesse caso aqui, uma citação direta, né? Mas ela não ultrapassou 3 linhas. Então, aqui você não tem um limite, não. Você pode fazer isso várias vezes dentro do seu texto, desde que você sempre lembre de botar de onde você está tirando e o autor. Tá? Isso garante para vocês que não vai haver plágio, que é muito importante aí no TCC de vocês. Legal? Bom, e as citações indiretas? As citações indiretas são aquelas em que você... Essas 2 que eu falei para vocês, longa e curta, são as citações diretas, que você está transcrevendo o texto. As citações indiretas são aquelas em que você dá a interpretação. Então, você pode falar assim, segundo Alves... Aí você pode botar aqui, ó, segundo Alves. Aí você pode fazer esse mesmo tipo de referência, né? Alves 2020... Segundo Alves 2020, o professor deveria dar preferência ao conhecimento, entendeu? Então você está dando a sua interpretação e não está copiando o texto diretamente do autor. Tá? Então é o seu entendimento sobre... Mas o conceito não é seu. Tá? Vamos supor que eu vá falar sobre a história do Linux, né? Então, eu posso citar aqui, né, que segundo Linus Torvalds, em 1981, ele criou a primeira versão do núcleo do sistema operacional na Universidade de Helsinki. Tá? E aí eu vou contando a história de acordo com
a minha interpretação sobre ela. Tá legal? Então, isso a gente chama de citação indireta. Desde que eu faça sempre de onde eu tirei essa informação. Tranquilo até aí, pessoal? Entenderam essas questões de citação? Existem outros tipos de citação também, tá? Mas essas são as principais, eu acho que é o suficiente para vocês confeccionarem um artigo. Ficou alguma dúvida aí? Tranquilo até agora? Responda para mim. Ô, Kiko, Oi? lá nas referências, Sim. caso eu não saiba onde foi confeccionado, pode colocar, por exemplo, o nome da escola, no caso? Como assim? Vai lá nas referências. Tô aqui. Nessa daí onde tá Macaé. Aí eu não sei onde foi confeccionado a cidade. Ah, mas na publicação tem. Ah, sim. Se você olhar lá, abaixo da edição, da edição que foi feita, tem aonde ela foi editada. Toda publicação tem. Entendeu? Então, por exemplo, se você está fazendo referência a um trabalho, a um livro, você vai abrir o livro, lá onde está falando sobre a edição, vai ter logo abaixo onde ela foi editada, a localidade dela, bem como o ano dessa edição. Sacou? Alô, tá me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Ó, um detalhe aqui, pessoal. Como é que eu faço isso no LaTeX, por exemplo, né? Essa é a coisa mais difícil de se fazer no LaTeX, tá? Não é nada difícil, mas é a coisa mais difícil, né, para quem for usar essa LaTeX. Ó, deixa eu mostrar aqui. Como é que eu faço uma citação? Vamos supor que... Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Vamos supor aqui que eu queira fazer uma citação longa. Então, eu estou escrevendo... Olha aqui, ó. Vamos acompanhar aqui o texto para a gente ver a coisa acontecendo, ó. Então, aqui está falando, ó, a apresentação do documento escolhido como padrão TCC nesse curso técnico de informática é baseado no modelo de artigo. Aí vem embaixo aqui, né, próximo parágrafo é, uma definição simplificada de artigo pode ser entendida como, 2 pontos. Vamos ver isso aqui e em seguida vem a citação, né, e volta para o texto normal. Vamos ver como é que isso foi feito aqui no LaTeX, ó. Pra vocês verem como é que é fácil, né? Mesmo sendo a parte mais difícil do LaTeX, não é difícil fazer. Olha só, uma definição simplificada do artigo pode ser entendida como, 2 pontos, início, citação longa. Então, eu já deixei para vocês aqui pronto o que é a citação longa. Você vai simplesmente colocar entre o begin e o end da citação longa, tá, o que vocês querem que ele entenda como citação longa. Tá? Então, ele já vai formatar para vocês aqui tudo certinho. O tamanho da letra, o espaçamento. É só botar begin e o end aqui da citação longa. Tá? E automaticamente tudo que ficar entre o início e o fim aqui vai ser entendido nesse formato aqui. E para colocar o nome do autor, a gente vai botar aqui cite P. Estão vendo aqui? Cite P e a referência desse autor. Mas, Kiko, como é que eu faço essa referência do autor? Então, eu criei um arquivinho aqui, ó, de referência, biblioteca de referência. Vocês estão conseguindo enxergar aqui na esquerda? Né? Então, eu coloquei aqui biblioteca de referência. Se eu abrir essa biblioteca, a gente vai ver aqui como é que foi feito. Ó, livro, @livro, tá? O nome que você quer dar para essa referência. Reparem aqui no texto que eu botei o nome dela como int.esc.acad. Né? Você pode botar o nome que você quiser aqui. Tá? Aqui foi um jeito que eu escolhi para dar um nome para essa referência. Então, toda vez que eu for citá-la, aqui no main, tá? Eu vou botar int.esc.acad, tá? Entre essas chaves aqui, ó.
E aí, como é que eu faço? Eu coloco aqui int_s, que é a CAD, que foi o nome que eu escolhi, vírgula, o autor, né? Aí eu coloco o nome da pessoa, lembrando que ele vai pegar esse último nome aqui e vai fazer ele virar a referência, né? Então eu coloco ele em maiúsculo, Luiz Fernando Lazarim, então Lazarim ficou como a parte maiúscula, o título, Introdução à Arte Acadêmica, o ano, a edição, a localização, aqui address, a localização e quem publicou. Tá? Então o livro, vocês precisam dessas informações se for um livro. Tá? Qual o autor, qual o título do livro, o ano desse livro, a edição e o endereço. Ele já vai pegar isso aqui, tá? E automaticamente, lá no final do texto, se você colocar aqui, ó, voltando aqui, se você colocar aqui cite int_s, que é a CAD, que é esse caso aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai lá na referência, opa, fiz besteira aqui. Pronto. Ó, ele vai lá na referência, lá no final do documento, e ele já vai botar aqui, ó, o Lazarim, tá? Ah, Kiko, como é que ele faz essa ordenação aqui? Essa ordenação ele vai fazer por ordem alfabética, tá? Isso é importante também, né? Esse é o grande trabalho que as pessoas vão ter na hora de fazer no Word, tá? Porque isso aqui precisa aparecer em ordem alfabética. Então, mesmo que o Lazarim aconteça primeiro, ele vai aparecer em segundo, porque existe uma publicação de Alves aqui, tá? Então ela precisa aparecer primeiro aqui nas referências, tá? Então, isso o LaTeX faz automaticamente para a gente. Então, ele que incluiu isso aqui já certinho no formato, tá? Simplesmente preenchendo essa referência bibliográfica. Legal. A referência, vamos ver aqui, ó. A referência, deixa eu achar outra referência aqui. Olha aqui, ó. A referência direta mais curta tá aqui, né? Aí você escreve normalmente e basta botar, não precisa de begin, né? Porque não há mudança na formatação, né? Naquele caso houve o begin e o end aqui, ó. Aqui, ó, citação longa, houve o begin e o end da citação longa, porque nesse caso precisa alterar a formatação, né? Mas a formatação, a citação curta, ela não precisa, basta apenas botar entre aspas aqui e fazer a citação. Nesse outro caso aqui eu tenho um outro exemplo de citação que não é um livro, mas é a mesma coisa, ó, um manual. Tá vendo? Uma citação de um manual, que você vai fazer pela própria, você mesmo vai fazer essa citação, escolhe o nome, mesma coisa, escolhi um outro nome, Manual de Engenharia Elétrica, aí eu ponho aqui o autor, tá? Lembrando de colocar o último nome em maiúsculo, só isso que a gente precisa lembrar aqui, vai ser Silva. O título, o ano, a edição, aonde e quem publicou. Tá? Então, olha lá, um exemplo aqui, quem for pegar algum trabalho de outro colega, tá aqui, vai ser mais ou menos dessa forma aqui, né? Porque é um IFE, é um exemplo de uma publicação do IFE, tá? No caso aqui de Macaé. E no caso de internet, tá? No caso de uma citação de internet, vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que tem menos informações, né? Como não tem publicação, essas coisas, então a gente faz assim, ó, é um MISC, né? um genérico, o título, quem é o autor, né? Porque mesmo sendo na internet, a gente tem que saber quem é que colocou isso, no caso aqui foi um site de Register, né? O ano em que essa publicação foi feita e a URL, tá? O link onde vocês pegaram essa citação da internet. E como é importante, eu coloquei uma anotação aqui, um note, acessado em... Porque o site
nem sempre ele vai estar disponível, né? Algumas informações que estão na internet, passado algum tempo, elas podem desaparecer. Tá? Então, a gente precisa colocar aqui uma anotação de quando isso foi acessado. Tá? Então, com isso aqui preenchido, mas e a citação? Ela é feita da mesma forma. Vamos ver esse 01 aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Reparem que aqui é uma citação indireta, né? Então, aqui não tem aspas, né? Porque eu não estou copiando isso aqui do site. Eu tirei essa informação do site, tá? Mas não estou copiando dele. Então, eu não ponho entre aspas, porque não é a palavra lá de quem escreveu no site. Mas isso aqui é um site. Então, vamos ver como é que fica esse 01 lá no PDF, ó. Olha aqui, ó. Né? Então, aquele MISC lá, aquela citação, né? Ela fica com o nome da publicação, do autor, né? E a URL seguido da anotação. Então, fica The Register, tal, tracinho, acessado em 18/3/2013. Entenderam aqui como é que funciona essa citação de internet? Tá? Um detalhe, a gente não deve abusar sobre citações de internet. Tá? A citação de internet tem que ser a minoria do nosso trabalho. Vamos supor que o seu trabalho tenha 5 citações. O ideal é que dessas 5, apenas uma seja de internet. O restante tem que ser publicações, podem ser outros artigos, trabalhos de outros alunos, livros, né? Material que venha de alguma instituição. Justamente porque nem tudo na internet é muito confiável, né, pessoal? Então a gente precisa aí tomar certo cuidado com a quantidade de citações de internet. O Henri está me perguntando aqui quando não for citação de livro. É o que eu mostrei ali, Henri. Por exemplo, eu fiz uma citação de um manual, né, de um artigo, por exemplo. Tá? Se for qualquer outra coisa, Henri, por exemplo, vamos supor que você está citando de um artigo de outro aluno, um trabalho de TCC de outro aluno. Você pode vir aqui, tá? E colocar manual. Manual, aí dá o nome para esse artigo que você vai estar criando, né, essa citação. Quem escreveu, aí coloca entre aspas aqui, né, o nome dele, lembrando de colocar o último nome, né, pelo menos o último nome aqui em maiúsculo, tá? Porque é esse que vai ficar como aparecendo no texto, né? O título, o ano, a edição, onde foi feito e qual a instituição. Entendeu, Henri? Tá? Então você pode fazer dessa mesma forma. E todas as citações lá, que você for colocar lá no texto, deixa eu voltar aqui. Você sempre vai fazer, no caso do LaTeX, utilizando esse CIT-P e o nome que você deu lá no RefBib, tá? Na referência bibliográfica. Tá? Então aqui eu tenho 2 citações, uma direta, aí a direta curta, né? Não preciso mudar nada, e uma indireta, que aí nem aspas eu coloco. Eu falo o que eu quero e digo de onde eu tirei isso. Tá legal? Beleza. A única que vai, lembrando aqui, a única que vai ter diferença mesmo é a citação direta, longa, porque aí como muda a formatação, cadê? Perdi. Tá aqui, ó. Como muda a formatação, né? A gente precisa botar esse begin e end aqui, né? E escrever a parte que a gente copiou. Tá? A citação longa tem um detalhe também. A citação longa, ela não pode ultrapassar, se não me engano, 5 linhas, tá? Então, mesmo a citação longa, senão vai ter gente aí que vai copiar o texto inteiro da pessoa e falar que é uma citação longa. Não, ela tem que ter até 5 linhas. Tá legal? Não ultrapassar muito isso não.
Tranquilo até aqui, gente? Entenderam como é que vai funcionar essa questão das citações? Né? Viram como é que é fácil fazer isso no LaTeX? Lógico que eu vou estar aí para ajudar vocês, tá? Durante a criação dessas citações. É só para vocês verem que não é nada demais, tá? É só realmente usar aquele CIT-P e cadastrar lá de onde você está tirando. O resto ele se encarrega de ajeitar. Para quem não for fazer no LaTeX, tem que tomar o cuidado aí de fazer no formato certinho e colocar tudo em ordem alfabética no final do seu trabalho. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Gente, muito obrigado. Já está chegando a nossa hora, né? Eu não preciso aqui, eu tenho um outro sistema que eu verifico a presença de vocês. Vou até parar a apresentação, que deve aparecer aqui. Vocês confirmem aí se o livro de vocês, se o nome de vocês vai aparecer. Quer ver? Só um minutinho, minha internet. Ó, vou apresentar de novo. Vejam se o nome de vocês estão aqui. Já está com a presença feita. Espera aí. Olha lá. Essas são as pessoas. Confiram aí se o nome de vocês está aqui. Certinho? Ficou alguém de fora dessa lista aqui? Beleza, galera. Se ninguém ficou de fora, já estão com a presença lançada. Boa tarde. Nos vemos na semana que vem, tá bom?